E agora você acompanha mais uma entrevista com um candidato a vice-prefeito de São Luís. Pelas regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, as entrevistas terão duração de 10 minutos, 30 segundos para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Os temas que poderão ser abordados são cultura, infraestrutura, cidadania, saúde, educação, mobilidade, pergunta livre, meu cotidiano, que conta com a participação do telespectador, e plano de gestão. Este último tema é obrigatório. A entrevistada de hoje é a Aline Maria, candidata a vice de Valdeni Barros, da coligação São Luís, o caminho é pela esquerda. O tempo da entrevista começa a contar a partir do primeiro tema, que será sorteado agora. Vamos ao primeiro tema, é cultura. Candidata, boa tarde. A cultura a gente sabe que é fonte de renda de várias comunidades aqui em São Luís, mas por outro lado a divulgação dos espaços para essas culturas locais dessas comunidades serem divulgadas é pouco, é escasso. De que forma pode garantir o sustento desses grupos culturais e ao mesmo tempo manter a independência deles, para eles não ficarem tão dependentes da ajuda do governo? Boa tarde, Ali, boa tarde, Edmilson. Né? Esse tema da cultura é, inclusive, um tema muito central para a nossa candidatura, porque, primeiro, que a nossa política, né, de gestão é uma política que a gente quer dar prioridade para que os grupos, né, de brincadeiras, de atividades culturais, consigam se manifestar em torno de suas necessidades. A gente entende que só a partir do momento que esses grupos, a partir de uma gestão compartilhada, cheguem para uma gestão do PSOL e comuniquem quais são as suas necessidades, as suas prioridades e a nossa gestão, dando para eles o suporte, né, que é o mecanismo através do fortalecimento, por exemplo, do Conselho Municipal de Cultura, ele conseguir determinar quais são as suas prioridades, e isso a nível de anual, né, o ano inteiro, e não apenas em datas específicas, como a gente consegue ver as candidaturas abordando a questão da cultura, como se ela tivesse centrada apenas no Carnaval e no São João, que são as marcas fortes da nossa cidade. Eu acho que esses grupos necessitam do apoio o ano inteiro, e esse apoio precisa ser garantido pela gestão, garantindo, inclusive, a independência, depois de garantidas as prioridades. Ok, vamos passar para o próximo tema. É a pergunta livre. A pergunta livre diz respeito que o PSOL propõe a criação de 7 administrações regionais. De que forma? Isso não vai onerar ainda mais o cofre público do município? Essa é uma questão que, quando a gente fala em criar esses polos de administração, de fato a gente fala realmente em ter um gasto para isso, porque a gente precisa ter um suporte mínimo para que essas subadministrações venham a funcionar. E essa questão do onerar, ela entra na nossa pauta de inversão de prioridades. Né? A gente já tem outros campos da cidade de São Luís, dentro da gestão pública, que saem muito caro para o bolso dos ludovicenses e que não são prioridades para a população, por exemplo. Né? A gente vê aí como nosso candidato majoritário, Valdeni Barros, tem denunciado, a nossa administração atual vem gastando em comunicação, para comunicar ao povo que ele asfalta uma rua, para comunicar ao povo que ele faz um programa de doação de alimentos, ele vem gastando milhões. Então, assim, numa gestão do PSOL, isso não é prioridade. A prioridade é a gente ter uma gestão compartilhada. A gente sabe que essa gestão centralizada, de dizer que só o prefeito hoje consegue dar conta de toda a demanda de São Luís, ela é muito falaciosa. A gente sabe que isso não dá mais conta. Então, para garantir que todos os setores, toda a cidade de São Luís venha a ser representada, a inversão de prioridade se dá nesse aspecto. Iria diminuir o número de secretarias, por exemplo? Por exemplo, sim. A gente acha que existem secretarias, né, que elas não conseguem, elas, na verdade, hoje,
serve muito mais de cabide de emprego, né, de dizer que existe um público de cabos eleitorais que a gente precisa sustentar após a eleição e que não conseguem atender, não conseguem levar, por exemplo, para a administração pública qual de fato é a demanda do povo de São Luís. Agora vamos a mais um sorteio. O tema é saúde. Saúde. O pessoal fala em aumentar a capacidade do município para a realização de exames e consultas. Como isso vai acontecer? Olha, o nosso lema, acho que é importante sempre frisar, é porque se hoje a gente for analisar a questão da distribuição do dinheiro público e como ele é aplicado, a gente percebe que se a gente consegue inverter essa lógica, a gente consegue garantir um atendimento muito mais qualificado para a população de São Luís. Hoje a gente vê que os hospitais, qualquer um de nós que precisa do sistema público de saúde hoje de São Luís, sabe que a gente não consegue, por exemplo, se você tem um problema de saúde, você vai na emergência. Chega na emergência, você tem que ser encaminhado para um outro hospital, que às vezes é do outro lado da cidade, para ter o especialista para aquele seu problema. E a partir desse momento, você vai percorrer uma via crucis para conseguir o especialista, para conseguir marcar a consulta, os exames, o retorno. E isso sai muito caro para a saúde do povo trabalhador, porque, primeiro, que ele tem que dispensar tempo, né, para conseguir fazer todo o caminho necessário para conseguir a sua saúde. Então, o pessoal ele acha que a atenção básica de saúde conseguiria resolver esse problema. Se a gente conseguir colocar os postos de saúde, que o perfil das UPAs parece um pouco com a ideia de ter aquele posto de saúde, mas ter um posto de saúde completo, próximo à casa de cada trabalhador, a gente acha que a gestão pública, a gestão do pessoal entende que isso já conseguiria facilitar esse caminho que o cidadão hoje enfrenta para combater o problema de saúde dele. Ok, vamos passar para o próximo tema. O tema é mobilidade. O pessoal está falando em implantar uma malha multimodal, inclusive com eixos ferroviários. De que maneira será garantido os recursos para isso? Essa questão do garantir recursos perpassa mais uma vez para a questão de qual é a prioridade de uma gestão pública, né? Se a gente for pegar, o nosso programa de governo tem isso bem detalhado, a gente conseguiu mapear qual foi a destinação do dinheiro público de São Luís para as suas diversas áreas. Então, a gente já consegue perceber que os nossos gestores dão prioridade às secretarias, aos setores que lhes convém ou que possam lhe garantir como é que eu posso justificar? Que possam lhe garantir uma maior alocação mesmo de recursos para, por exemplo, pagar seus milhares de cargos comissionados. Então, assim, a questão de orçamento, o município de São Luís tem. A gente pode ver que as diversas secretarias em que são destinados o dinheiro de São Luís hoje, quem determina para onde vai esse dinheiro não é a população. Então, eu acho que Então, o município teria condições de arcar sozinho com esse tipo de obra? Não diria que sozinho, né? Mas existem as parcerias, e a gente já deixou isso bem claro, que se a gente conseguir garantir aplicar o que a lei diz hoje, a gente tem uma federação, tem um Estado que tem que entrar como parceiro para garantir que essa mobilidade esteja disponível para a população de São Luís. O próximo tema? Ok, então a gente está na hora da senhora escolher um tema do plano de gestão para ser destaque agora e fique à vontade para colocar para a população. Tá certo. Assim, o ponto do nosso programa que a gente precisa destacar e enfatizar é a questão da ampliação e da concretização da participação popular. Uma gestão do PSOL, PCB, vai ser uma gestão que vai convidar permanentemente a população de São Luís para ser protagonista, para ser gestora junto com a administração, numa eventual gestão nossa. Porque a gente entende que só a partir dessa
plena participação popular, a gente consegue, de fato, atender a demanda do povo de São Luís. E um dos caminhos é a gente fortalecendo, por exemplo, as secretarias de assistência social, com as nossas companheiras de serviço social, que podem ajudar a população a ter, tecnicamente, podem nos ajudar nessa gestão compartilhada, né? Fortalecendo os conselhos populares, fortalecendo a participação popular e dizendo que você, cidadão, não é importante só na hora do voto, mas em todo o caminho que vai ser percorrido durante os 4 anos. Candidata, a senhora tem ainda 30 segundos para falar com a população, se a senhora desejar. Certo. Eu queria pedir à população de São Luís que olhasse com muita atenção o nosso programa, as nossas propostas. A gente vem se baseando não em promessas, mas no que a lei diz e que a gente pretende cumprir. A gente quer dizer que a população de São Luís deve, nessas eleições, analisar qual é o perfil dos candidatos, né? Dizer que todos eles, quando não já tiveram no poder, já puderam mostrar algum tipo de serviço e sempre conseguiram mostrar que o lado deles, de fato, depois do poder assumido, não é o lado da população. Então, a gente precisa olhar com atenção e acho que só não reeleger nenhum candidato hoje já demonstra o amadurecimento da nossa população. Ok, candidata Aline Maria, candidata a vice de Valdeni Barros, do PSOL, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. E o entrevistado de amanhã será o professor Sidney Lima, candidato a vice de Rose Salles.